Amém, amados? Estamos na série Next Level. Provavelmente não vai estar aqui, que eu acho que travou. Ou não travou, não sei, porque aí aqui está dizendo que travou. Vamos lá. E a gente falou sobre semana passada que Next Level é uma expressão em inglês que significa ir além. Rapaz, tá brabo. Estão arrastando móveis no céu, daí faz esse barulho. Alcançar um patamar superior ou uma melhoria significativa em algo, sendo usado para descrever avanços em carreira, desenvolvimento pessoal, indicando evolução em novas fases. O que a gente leu é sobre 1 Timóteo 4,15, que diz: medite essas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto entre todos ou por todos. A gente falou sobre como Paulo destacou que todo cristão precisa crescer, precisa amadurecer, amém? Progresso fala sobre avanço, crescimento, desenvolvimento, aperfeiçoamento, evolução e melhora. Resumindo, maturidade. Aprendemos também que Deus confia coisas a nós de acordo com a nossa maturidade. Mas o tema de hoje é menos é mais. Esse é o nosso tema de hoje. Menos é mais. Como assim menos é mais? Para que de fato a gente venha crescer, esse progresso, nesse crescimento, essa maturidade venha acontecer, precisamos neste novo ano, que esse next level é o nível que Deus deseja nos levar, entender de fato uma coisa, queridos. Precisamos entender de fato uma coisa. O que nós vamos alcançar em Cristo está relacionado ao que nós abandonaremos por causa dele. Tudo aquilo que nós vamos alcançar em Cristo está totalmente relacionado àquilo que vamos renunciar por causa do próprio Cristo. Alex, isso é uma barganha? Não, não é uma barganha. Mas não dá para encher aquilo que já está entulhado. Não dá. Muito menos servir a dois senhores. Então, vamos rapidamente. Primeiro tópico. Primeiro, menos de nós e mais de Cristo. João capítulo 3, versículo 22 ao 30 diz assim: depois disto, Jesus foi com os seus discípulos para a terra de Judeia. Ali permaneceu com ele e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom. Olha lá, na célula do Murilo. Perto de Salim, porque ali havia muitas águas. E o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos. Olha lá, os discípulos também na Bíblia discutem. Eu achava que era só no Japão. E um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando. Você vai deixar quieto? E todos vão até ele. Basicamente foi isso. João respondeu: cara, isso aqui é o segredo. Quer manter o seu coração no lugar? Esse é aqui o segredo. Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Você tem um dom, você tem uma graça de fazer alguma coisa, você tem uma habilidade santa para cumprir com o seu ministério. Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Se você tem alguma coisa, foi Deus quem te deu. Se nós temos alguma coisa, foi Deus quem nos deu. Não podemos nos vangloriar por aquilo que fazemos, porque não é nosso, recebemos dele. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. Ei, já viu aqui a quem você pertence? O que tem a noiva, o que tem a igreja é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Aleluia. E aqui, queridos, versículo 30: importa que ele cresça e que eu diminua. Os discípulos estavam basicamente discutindo quem estava batizando mais, se era Jesus ou se era João Batista, até porque quem começou a batizar foi João Batista. E também a gente sabe que não era Jesus que batizava, e sim os seus discípulos. Mas olha o que os caras pararam para gastar o tempo em discutir quem estava
batizando mais, em ter razão a respeito de algo que pensa. Esse tópico é mais de mim, menos de mim e mais de Cristo. Só que para que eu entenda e que viva de fato menos de mim, mais de Cristo, eu preciso pensar nas coisas que ele pensa, pensar nas coisas do alto. E os amados aqui estavam discutindo por quem batizava mais. Quantas vezes a gente ficou embaçando a nossa vida, discutindo por coisas que não importam, e ainda mais querendo ter razão nisso, querendo que a verdade fosse validada. Ei, se precisa ser mais de Cristo, então não importa quem batiza mais, não importa quem leva o crédito, importa que Cristo apareça, que cresça, que se expanda o reino de Deus, não importa por mão de quem. Uma vez Paulo precisou intervir, falou: cara, vocês estão falando que uns são de Apolo, outros são de Paulo. Ei, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo, porque não importa aquilo que é referente a nós. E muitas vezes a gente gasta a nossa vida com isso, em falatório, em besterol, em fofoca. Por quê? Porque a nossa carne ama isso. E daí, quando as coisas pesam para o nosso lado, eu vou sair da igreja. Querido, sabe por que eu não saí da igreja? Sabe por que eu não saí do lugar que Deus me colocou? Sabe por que eu não abandonei? Porque vontade eu tive várias vezes. Várias vezes. Porque não tem a ver comigo. Não tem a ver comigo. Alex, mas fizeram isso para você, não tem a ver comigo. Falaram mal de você, me chame na próxima vez, eu sei coisas terríveis ao meu respeito para contar também. Não tem a ver comigo, por quê? Porque não importa. Importa que cada vez mais eu diminua, mais desapareça e ele apareça, ele cresça, o nome dele seja lembrado. Chegaram falando isso com João Batista, mas João Batista, ele sabia que não era sobre ele aquilo que estava acontecendo. João Batista sabia que era um privilégio ele fazer parte. João Batista sabia que se ele não fosse escolhido, seria com muitos bons motivos que ele não seria escolhido, mas ele foi. Ei, você foi escolhido, você está aqui, existe algo na sua mão para fazer. Até quando a gente vai ficar olhando para as coisas referentes a nós? Tem a ver com ele, tem a ver com a sua palavra, com a sua presença, com aquilo que ele faz. É tudo sobre Cristo. Aquilo que está nas nossas mãos precisamos fazer com esmero, com esforço, com disciplina, com alegria, dedicação, foco e com obediência. E depois de fazer tudo isso, seremos gratos por cada um que edificou essa obra, mas tem um nome que vai ser glorificado: Jesus Cristo. Que Ele cresça e nós venhamos a diminuir. Que Ele seja aquele que tem um nome mais alto, no mais alto lugar. Que nós possamos como igreja colocar o nome de Jesus no lugar mais alto dessa cidade, porque só Ele tem um nome sobre todo nome. Nós não estamos construindo uma torre de Babel para fazer o nosso nome grande. Nós estamos expandindo o reino de Deus, que é um reino imparável. E esse reino tem um rei, o nome dele é Jesus Cristo. Aleluia! Porque o propósito da torre de Babel, eles queriam fazer o nome deles grande. E queridos, infelizmente existem muitas pessoas que estão vendendo o seu chamado para fazer o seu nome grande. A igreja brasileira é marcada por muitas manchas e máculas no evangelho, porque tiraram o nome de Jesus do centro e colocaram o nome deles no centro. Ei, Jesus continua sendo o noivo da igreja. Ele não foi destituído do seu trono, ele continua sentado no mais alto e sublime trono, e só ele pode dizer: eu sou. Não existe mais ninguém que possa dizer. Como disse o salmista Davi, em Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, precisamos edificar, trabalhar, fazer sim, mas se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ou seja, nós precisamos dele. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados ele dá esse mesmo pão enquanto dormem.
Alex, então eu vou ficar dormindo em berço esplêndido. Não está dizendo isso, querido. Está dizendo que a provisão vem dele, porque se ele fecha a torneirinha do seu fôlego, acabou-se tudo. Acabou. Findou, não tem mais nada. Mas ele precisa ser aquele que nós reconhecemos que ele é o autor e consumador de todas as coisas. Eu posso ser o cara, mas sem ele não adianta. Sem ele não adianta. Eu estava compartilhando com a equipe ali. Satanás é perito. Ele tem uma expertise em fazer a gente se distrair com as coisas de Deus. Por quê? Porque a gente já está espiado com o pecado. Então ele vem com o pecado, a gente já tenta fugir. Eu espero, né, que todos nós. Então ele vai tentar usar alguma coisa de Deus. Lembra do Éden? Ele usou uma palavra de Deus distorcida. Lembra de Jesus? Não, joga-te daqui nesse penhasco, porque está escrito. Ele usou a palavra de Deus para tentar tirar Jesus do foco. Você acha que ele não vai fazer a mesma coisa com a gente? Ei, não tente ser mais inteligente que Satanás. Ele estava muitos anos aqui antes de você. Você não vence Satanás na inteligência, porque ele conhece a mente humana. Ele inclina, na verdade, os pensamentos do homem. Alex, como que eu posso vencê-lo? Na sabedoria dos céus. Por isso que a Bíblia fala para a gente buscar a sabedoria do alto. Peço a Deus que Ele dá deliberadamente. Então nós precisamos entender, querido, que Ele é perito em derrubar aquele que acha que está de pé. Por isso que a Bíblia diz, aquele que pensa estar de pé, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então, eu posso pensar ser o cara, se ele não fizer, não adianta. Não adianta. Por quê? Porque só ele faz o que eu não posso fazer, só ele tem o que eu não posso ter, e só ele é o que eu não posso ser. A plenitude está em Deus, não em nós. Por isso que nós precisamos reconhecer isso. E como reconhecemos isso? Que ele cresça. Nem que você cante a música do Degman Marques. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja. Cara, que a gente coloque verdade nisso quando a gente canta, querido. Que os céus sejam bombardeados com corações dilacerados no momento do louvor, mais do que com performance. Que o altar tenha um sacrifício dilacerado totalmente diante do altar, querido, em cima do altar, do que apenas uma presença. Não, pelo menos ele está vindo. Ei, não adianta apenas vir. Se o teu coração não estiver dilacerado sobre o altar, querido, a sua presença aqui é um número. E você não foi chamado para ser um número, você foi chamado para ser filho. Ele espera muito mais do que a sua frequência. Ele espera muito mais do que a sua vez de assinalar a leitura bíblica do dia, queridos. Ele quer sentir o perfume suave da sua adoração subindo. Ele quer poder sentir, puxar aquele ar. O meu filho está adorando. O meu filho está adorando. É muito mais do que barulho, é muito mais do que cena, é muito mais do que performance. É um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque só Ele pode ser o que nós não podemos ser. E se somos alguma coisa é por causa dEle que é em nós. Por quê? Porque Ele é o Rei dos Reis. Segunda coisa, menos da força do nosso braço e mais da força do Senhor. Menos da força do nosso braço. Quando a gente acha que sabe fazer, a gente às vezes faz as coisas na força. Porque a gente se tornou, às vezes a gente se torna um profissional da fé. Eu sei fazer, eu tenho as manhas, eu sei como é que faz. Não, a gente não sabe nada, querido. A gente não tem a manha de nada. Não tem uma cartilha que diz que você é o cara. Alex, é aquela cartilha do GR. Eu nem estou falando disso. Não pode ser na força do nosso braço, mas na força do Senhor. Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. No que nós temos confiado quando nós vamos enfrentar as batalhas da nossa vida? Na nossa resiliência, na nossa força, na nossa perseverança, ou vamos depender totalmente dEle?
Porque a gente pode depender da nossa força sim, queridos. Mas eu não sei se vai dar muito bom. Na verdade eu sei, não vai. Não vai. Precisamos sim aprender, nos fortalecer, nos aperfeiçoar, mas não é sobre isso. A Bíblia diz, 2 Timóteo 2,2 diz que confia a homens fiéis e idôneos. Uma das traduções dos sinônimos para idôneos é alguma pessoa preparada. Só que não é sobre o que a gente sabe, o que a gente aprendeu, o que a gente se aperfeiçoou, no que a gente se fortaleceu. Não é sobre o que eu sei fazer, mas é sobre como eu sei depender daquele que faz além do que eu posso fazer. Você sabe depender de Deus? Você consegue depender de Deus, mesmo quando a conta está fechada na tua cabeça? Senhor, eu sei esse cálculo aqui. E Deus vai falar, mas eu quero que 2 mais 2 dê 5. Você consegue confiar em mim? Senhor, mas no cálculo humano, 2 mais 2 é 4. Eu falei, pois é, mas eu não estou no parâmetro humano. Eu não sou humano. Eu quero que 2 mais 2 seja 5. E a gente consegue confiar nele e começar a pregar por aí. Ei, 2 mais 2 é 5. Não é? O que é chuva? Você sabe o que é chuva? Acabamos de ouvir. Só que teve um povo que nunca soube nem o que era o nome chuva. Nunca soube. E aí Deus fala, por quê? Porque a terra era molhada por orvalho. Daí Deus chama um homem, constrói uma arca porque vai chover. É como se ele falasse, como a gente aprendeu na aula de teologia com a mulher do Norberto Classe. Ela era professora de criança, então ela dava uns exemplos bem legal. Ela falava assim, constrói uma arca porque vai vir uma poca. Você sabe o que é poca? Então era assim como eles ouviam quando falaram que era chuva. Não sei o que é chuva. A gente vai se preparar para uma coisa que a gente nunca viu, que nunca existiu, que nunca aconteceu. E o Senhor quer que a gente se prepare? Sim, isso é dependência de Deus. Isso é confiar no Senhor, não na nossa força. Não, nunca choveu, você acha que vai chover? Noé confiou na força do Senhor mais do que na força do seu braço. É sobre o quanto meu coração está alinhado com o de Cristo, a ponto de confiar até mesmo diante da mais terrível circunstância. Você já passou pelo pior dia da sua vida? Não sou o Pablo Marçal. É porque ele fez uma parada, acho que o pior ano da sua vida, tal, mas não tem a ver com isso. Você já passou pelo pior dia da sua vida? Como é que você sabe? Se você ainda está vivo. Não há nada tão ruim que não possa piorar. Davi passou pelo seu maior desafio, pelo menos até ali, até aquele momento. Existia, na verdade, um desafio diante de Israel, de um gigante que estava afrontando os exércitos de Israel. E ninguém saía para confrontá-lo. E uma vez, Davi foi levar marmita para os seus irmãos e pegar algumas notícias para ele, para devolver a Jessé, seu pai. E aí ele ouviu um cara, um baixinho lá gritando. Daí Davi falou, o que esse tampinha está achando que é? Falei, hoje gigante, campeão dos filisteus, está chamando um de nós para desafiá-lo e ninguém vai, a gente está tremendo de medo. O rei, por sinal, ao invés de estar aqui, está escondido no palácio. Falei, deixa comigo. Falei, como assim deixa comigo? Vai lá falar com o rei. Falei, eu vou lá enfrentar ele. Pega a minha armadura. Colocou a armadura, não serviu. Os irmãos do Penteca, assembleano, falavam que a armadura de desviado não dá em crente. Ouvi bastante isso. Mas na verdade não tem a ver com ser desviado ou não. A Bíblia diz que cada um fique naquilo que foi chamado. Davi tinha um chamado para aquele momento de ser um protetor de ovelhas. E era isso que ele estava fazendo. Você está fazendo aquilo que você foi chamado para fazer? Você está fazendo aquilo que Deus vocacionou você para fazer, porque Davi estava fazendo. Daí ele falou, mas você não vai conseguir. O teu servo estava cuidando de ovelha. Veio um leão, peguei pela barba, fiz a barba dele e ele foi para a vida. Veio um urso, também cumpriu o meu papel de proteger. Eles são um rebanho. Não está na Bíblia, mas eles estavam olhando aquele povo como um rebanho. Eles precisam ser protegidos. E o mesmo Deus que me livrou do urso e do leão vai me livrar deles. Ele confiou no quê? Ele nem poderia confiar na força do seu braço, que nem força, acho que o braço dele devia ser que nem... Ele não está aí para zoar o João. Mas ele tinha um chassi de grilo. Franzino, um piazinho, baixinho.
Ele nem tinha como confiar na força do seu braço, talvez ele confiaria na sua habilidade. E aí, aquele gigante, Golias, fala: você acha que eu sou um cachorro para você vir com pedra e pau para cima de mim? Daí nós chegamos em 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Primeiro, não tem a ver comigo. Então ele já passou no primeiro quesito. Importa que ele cresça ou diminua. Ele não falou assim: você vai ver quem é o Davi, agora eu vou fazer meu nome. Não. Ele passou no primeiro quesito, 100% gabaritou. Importa que ele cresça, eu diminua. Você não afrontou a mim, não foram os meus irmãos que você afrontou, não foi a Saul, aquele covarde desviado que você afrontou o Senhor, o Deus dos exércitos de Israel. Foi a ele que você afrontou. E ele mandou aqui te dar um recado. Vai ser por um improvável que essa conversa vai terminar. É sempre por um improvável, querido. Ninguém imaginava que aquele... Eu acho que os irmãos de Davi já estavam imaginando como é que nós vamos dar notícia para o nosso pai que nosso irmão morreu. Porque é o que vai acontecer, vai morrer. Só que Davi não confiava na força do seu braço. Ele não liderava um life group na força do seu braço. Ele não discipulava na força do seu braço. Ele não exercia aquilo que ele foi chamado para fazer na força do seu braço. Ele fazia na força do nome do Senhor dos exércitos. E é para isso que nós somos chamados, querido. Não para fazer na força do nosso braço, mas segundo a força do nosso Senhor. É para isso que nós vamos fazer. É para isso que nós estamos aqui. Quantas vezes nós fomos Golias? Levantamos espadas, lança, contra Deus, contra os nossos irmãos, ferindo todo mundo. Quantas vezes nós fomos como Golias, que levantamos escudo, protegendo o coração, escondendo a ferida, escondendo a forma como a gente manca, para não ser vulnerável. Que tal a gente ser como Davi? Parar de ferir e parar de ficar se defendendo. Que tal a gente ser como Davi? Não tem muita coisa em mim. Eu não tenho muita habilidade. Inclusive eu estava cuidando das ovelhas. Tanto que quando ele chega lá, o irmão dele falou: cadê as poucas ovelhas que você cuida? Menosprezando ele. Talvez ele estava até com o cheiro das ovelhas ainda. Não deu tempo de dar aquele banho. De repente ele morava num bairro ali que acabou a água. E foi assim mesmo. Ele foi assim mesmo, querido. A gente tem que parar de ser Golias muitas vezes, querido. Que fica levantando escudo, espada, lança para tudo quanto é lado. Principalmente dentro do exército do qual a gente faz parte. O cristianismo, já falaram várias vezes que o cristianismo é o único exército no mundo que os soldados matam uns aos outros. Isso é triste, cara. Isso é triste. A gente pode também ser equiparado como o irmão mais velho de Davi, que menospreza por aquilo que ele faz. Onde é que estão essas poucas ovelhas? Aquelas poucas ovelhas que você cuida. Não importa se eram poucas, Davi dava vida por elas. Não importa o que você faz, querido. Coloque o seu coração naquilo. Coloque o seu coração naquilo que você faz. Porque isso tem a ver com aquele que te chamou, não contigo. Tem a ver com ele, não com a gente. Precisamos escolher ser como Davi e ir contra toda a força do mal em nome do Senhor dos exércitos. Avançar contra potestades e principados, contra a corrupção deste mundo em nome de Jesus. Davi, ele não arregou, querido. Vou usar o português, claro que todo mundo sabe. Ele não arregou diante das afrontas do mal. Quantas vezes a gente baixa a cabeça diante de alguma coisa errada, ruim, principalmente que vem contra a igreja, que vem contra a família, que vem contra a nossa família. Eu não vou falar porque eu não estou no lugar de fala. Hã? Como assim? Nós somos quem? Saul, que se esconde no palácio, ou Davi? Que fala: ei, eu acho que no nome do Senhor eu consigo. Vocês não vão porque vocês confiam no braço de vocês, e o braço de vocês é menor do que aquele gigante. Eu vim aqui porque eu peguei 5 pedras. Uma para ele, as outras 4 vocês sabem por quê, né?
Porque existiam mais 4 gigantes entre os filisteus. Se eles vierem, nós vamos pro pau. A questão é que Jesus está comigo e eu não vou arregar. Davi estava doidaço, querido. Ele falou, vou pegar para aquele que está afrontando e vou levar mais 4, porque se um se alugar, vai dormir também. Por quê? Porque ele não confiava na força do seu braço. Alex, mas se ele não confiava na força do seu braço, por que ele pegou uma pedra e uma funda? O guerreiro, ele tinha só uma frestinha. Golias só tinha uma frestinha. Ele precisou lançar a pedra. Quem conduziu a pedra foi Jeová. Só lance a pedra, querido. Não retroceda, não arregue e lance a pedra. Deus vai cuidar para que ela alcance o destino certo. Amém? Por último, não menos importante, Alex, vamos terminar hoje cedo? Essa parte eu já não sei. E eu queria já pedir para o louvor, vai ser um medley mesmo de início. Nós precisamos, nesse next level, nesse próximo nível que Deus quer nos levar, de menos inclinação à carne e mais inclinação ao Espírito. Romanos capítulo 8, do versículo 5 ao 11. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. A nossa inclinação denuncia pelo que nós vivemos. A nossa inclinação denuncia o que tem sido a prioridade dos nossos dias. A inclinação para a carne e para o Espírito vai denunciar no que nós temos gastado tempo. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E se você quiser agradar a Deus, se coloque de pé, por gentileza. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Pode dizer um aleluia? Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você tem o Espírito de Cristo? Então você pertence a Jesus Cristo, querido. E como que eu sei que eu tenho o Espírito de Cristo? Quando eu me inclino para as coisas do Espírito. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Aonde está aquela chama que não queima mais? O que aconteceu com o altar que não foi mais colocado em ordem para que possa haver o sacrifício sobre ele? Aonde estão fitos os seus olhos que não em Cristo? Aonde está aquele prazer, aquele deleite, aquela alegria em pular aqui na frente, adolescente que está aqui, que ficar escondido nas fileiras é mais propício? Aonde que está o desejo de levantar as mãos em adoração, igreja, em meio às circunstâncias complicadas, sabendo que Ele está acima de toda e qualquer circunstância, porque Ele é o seu Deus, Ele é o seu Pai, Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador, e não importa as circunstâncias, Ele continua sendo Deus. Aonde está o poder desse Espírito que provoca em nós vida por causa da justiça? Que o único que poderia fazer justiça, porque é o único justo, fez por nós. Aonde? Versículo 11: se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e eu creio que habita, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. O Espírito produz em nós vida. Só que precisa existir um desejo no nosso coração de que Ele cresça. E quando Ele cresce, quando
expande o reino de Deus, expande também a sua vontade, expande também o caminhar sobre os seus princípios. Então, quando eu falo, Senhor, menos de mim e mais de ti, é mais do seu poder, mais do seu governo, mais da sua vontade, mais dos seus princípios, menos das minhas reclamações, menos das minhas resenhas, menos das minhas murmurações, menos da minha preguiça, menos da minha teimosia. Porque não tem como ser as duas coisas. Não dá para jorrar água doce e salgada da mesma fonte. E como que eu posso jorrar isso? Como que eu posso viver isso? Como que pode emanar uma fonte de água viva? É na resposta que Jesus deu à mulher samaritana. Se você beber da água desse poço, você tornará a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Porque uma fonte de água viva se fará dentro de você e jorrará a eternidade. Só seremos cheios do Espírito, querido, se antes nos esvaziarmos de nós mesmos. Sabe, um dos perigos da temporada é muita coisa para fazer, é muita gente, trânsito tá ruim, muito calor, deixa a gente irritado, a gente vai perdendo, vai se distraindo com essas coisas, vai perdendo o foco. A adoração não tem mais intensidade. Para outros é a novidade, porque tem bastante novinho, novinha. Daí começa a olhar, tirando os olhos de Cristo. Ei, olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé. Não tire os olhos de Jesus por nada. Não perca ele de vista por nada. Alex, você não sabe o que eu estou passando. Está passando, não vai ser duradouro, não vai ser eterno. Eterna é vida que ele conquistou lá na cruz para você, para a sua vida. Só nos encheremos do Espírito se antes nos esvaziarmos de nós mesmos. Aí sim andaremos no Espírito, pois estaremos cheios dele. Você quer se encher de Espírito, querido? Eu morei em Curitiba. E quem mora em Curitiba sabe o que é o Inter 2 em hora do rush. Só que antes de chegar no Inter 2, que a gente pegava ele no terminal, tinha um alimentador, lembra? E na hora do rush o alimentador estava que jeito? Então a gente fazia assim, para chamar o ônibus. Não sei, até hoje faz assim, a gente ponta para frente e deu o cara para. Só que quando ele estava lotado, o que o cobrador fazia? Não dá para entrar, está muito cheio. Quando você está cheio do Espírito Santo, o pecado faz sinal para você parar, para que ele possa entrar na sua vida. O Espírito Santo olha para fora e fala: não dá para entrar, ele está muito cheio. Não tem espaço para você aqui, diabo. Não tem espaço aqui para você, pecado. Não tem espaço para você aqui, Satanás. Ele está muito cheio. Ele está ocupado com as coisas do alto. Ele está preocupado com os princípios de Deus. Ele está preocupado em agradar aquele que enviou seu filho para morrer nu, pelado numa cruz em favor dele. Ele está preocupado em fazer com que a sua oração suba como incenso suave diante dos céus. Essa é a preocupação dele. Acima das circunstâncias, acima dos problemas, continua havendo nos céus um Deus forte e poderoso que não foi destituído do seu trono. O nome dele é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Foi ele que falou: enviarei sobre vós o meu Espírito. E ele deu a dica, querido: você só consegue se for cheio desse Espírito. Você quer ser cheio do Espírito, querido? Porque na verdade somos líderes, discipuladores, pais, maridos, né? Você que é mulher, daí é no teu papel, músicos. Somos várias coisas, fazemos várias coisas, mas uma só importa. Fazemos porque se a gente fizer todo o serviço de Deus, sem Deus não rola. É em vão. É em vão, cara, é em vão. Em vão edificam a cidade, se Deus não trabalhar nela. Em vão trabalham os trabalhadores, se Deus não edificar a cidade. Em vão vigia o sentinela, se o Senhor não guardar a casa. O que fazemos só tem sentido se fizermos com Ele.
O que ministramos só tem sentido se ministrarmos com Ele. Servimos, nem que seja o copo aqui. E eu não estou menosprezando. A Bíblia diz que o teu trabalho no Senhor não é vão, mas só não será vão se for feito para Ele. É se for feito para Ele, querido. Se for feito com Ele. Porque Ele disse, eu estou convosco todos os dias. Ele não falou para você ir fazer alguma coisa sozinho. Ele falou, eu vou estar com você enquanto você faz o que você precisa fazer. O que depende de nós? Apenas ter um desejo, uma fome, uma sede de ser cheio dele. E eu quero convidar você para louvar com a gente aqui na frente, querido. Se você quer isso, se você precisa de mais dele, menos de você, se precisa existir mais de Cristo em você e menos de você em você mesmo, sai do seu lugar, querido. Se estivermos cheios do Espírito Santo, não haverá lugar para o pecado. Se estivermos cheios do Espírito Santo, não haverá lugar para a murmuração. Se estivermos cheios do Espírito Santo, não haverá lugar para reclamação. Se estivermos cheios do Espírito Santo, não há lugar para desesperança. Se estivermos cheios do Espírito Santo, não há lugar para medo. Porque quando o Espírito Santo se enche a gente fica ousado. Ele está aqui, querido. As evidências demonstram. Ele está aqui. Ele não está pedindo nada de você, a não ser um coração totalmente derramado, esquartejado diante do altar de sacrifício. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Querido Espírito Santo, é contigo, querido Espírito Santo. Flua nesse lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. Flui, querido Espírito. Espírito está. Rasga o céu sobre este lugar, Senhor.